Graça e paz, bom dia. Seja bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Nancy Fiuza e o nosso curso é Vida Cristã, Orientações Práticas para o Dia a Dia, baseado no livro de Provérbios. Mais uma semana se passou, mais um mês se passou e nós estamos na nossa última aula do nosso curso. Infelizmente, foi muito bom ter estado com vocês durante todo esse tempo, mesmo que online. Foi muito bom ter ministrado esse curso para vocês e hoje é a nossa última aula. Mas antes da gente ir para essa última aula, vamos revisar a aula da semana passada, aula de número 13, onde falamos sobre soberania. Nós vimos a soberania numa perspectiva humana, a respeito de esferas de atuação humana, falamos um pouquinho a respeito disso. Vimos as características da soberania divina, que são as três características bem peculiares, que ela é universal, absoluta e imutável. Nós falamos que soberania divina e responsabilidade humana caminham juntas, lado a lado, por toda a Escritura. Uma não anula a outra. E que apesar da soberania de Deus ser absoluta, imutável e universal, nós somos importantes e as nossas escolhas e atitudes também são importantes. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, escolhemos, tudo aquilo que nós produzimos a partir dos nossos desejos, tudo isso é responsabilidade nossa e um dia nós seremos cobrados por todas essas escolhas e ações. E que as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que nós produzimos aqui tem sim efeito neste mundo que nós vivemos e por isso que nós somos responsáveis por elas. Então vamos lá para a aula de número 14, última aula desse curso, e nós vamos falar sobre metamorfose. E eu trouxe uma definição bem simples do que é metamorfose para nós. É um substantivo feminino, significa mudança completa de forma, natureza ou estrutura, transformação, transmutação. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral. Bem simples de entender, né? E toda vez que a gente fala em metamorfose, a gente lembra sempre da borboleta. Então, a gente vai também falar um pouquinho a respeito dessa mudança de ser, né? Mudança de caráter. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, começando com o texto de Efésios. Diferente das outras aulas que a gente sempre começa com o texto de Provérbios, hoje a gente vai começar com o texto do Novo Testamento, lá na carta de Efésios, de autoria do apóstolo Paulo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Esse texto ele é bem importante para nós, porque ele vai nos lembrar da época que nós não tínhamos Jesus, que nós não estávamos salvas. A palavra de Deus vai dizer que nós éramos como ovelhas perdidas, sem pastor, que estávamos condenadas ao salário do pecado, que é a morte eterna, e estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E nós tínhamos atitudes como esse tipo de pessoa, pessoas em pecado, cercada por pecado, vivendo em pecado e caminhando para o salário do pecado, que é a morte. E Paulo vai dizer que no momento que nós tivemos o encontro com Jesus, nós fomos regeneradas pelo Espírito Santo, pelo agir dele em nossas vidas. Ele vem habitar em nós e começa o quê? A promover uma transformação interna no nosso ser. E Paulo vai chamar essa transformação, vai ilustrar essa transformação usando esse termo tão interessante aqui, que é despir-se do antigo homem,
né, do velho homem, que é aquela natureza pecaminosa que nos mantinha refém no pecado, que estava vivendo em escravidão ao pecado. Então nós abandonamos aquelas vestes do antigo homem, do pecador, da pecadora, e assumimos, vestimos uma nova veste agora, de uma nova criação, de um novo homem, que é renovado pelo Espírito Santo. Ele tem novas atitudes, tem novos pensamentos, e isso vai nos tornar cada vez mais parecidos à imagem e semelhança do seu Filho, de Deus, em justiça e santidade. É muito importante esse texto para nós, porque ele vai nos indicar que nós estamos vivendo uma transformação, estamos vivendo uma metamorfose a cada dia que nós passamos aqui, como peregrinas nesse mundo, até o dia que a gente for se encontrar com Cristo na glória, ou Ele vier nos buscar em glória. E como é que nós podemos trazer esse contexto de nova criação, de transmutação, de transformação, de deixar o velho, o antigo, para se tornar algo novo, para o nosso curso de vida cristã, baseado no livro de Provérbios? Para a gente entender um pouco sobre essa transformação de insensatas para mulheres sábias, eu quero fazer uma analogia entre conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes, nem sempre a pessoa que tem muito conhecimento, seja conhecimento acadêmico ou conhecimento advindo de uma outra fonte que não seja academia, ela pode sim ter muito conhecimento, ser muito inteligente, ser muito perspicaz, né? Ser bem atenta às coisas, mas ela pode não ser sábia. No momento em que ela vai utilizar o seu conhecimento, ela acaba se passando por tola, por insensata, por zombadora, porque ela não tem essa capacidade chamada sabedoria para lidar com o seu conhecimento. Então eu quero pegar essa coisa de transformar e trazer para o nosso curso para a gente entender como que a gente pode mudar, transformar conhecimento em sabedoria. E para a gente começar a entender, eu trouxe um gráfico aqui para a gente saber as diferenças que existem entre conhecimento e sabedoria. Olha lá comigo. Conhecimento, ele é objetivo, ele é universal e concreto. Então, essa objetividade está na sua concretude e na sua universalidade. Por exemplo, quando a gente tem um conhecimento sobre pesos e medidas, o que é 1 quilo aqui é 1 quilo no Japão. O que é 1 metro aqui é 1 metro na Groenlândia. O que aqui é 1 polegada é 1 polegada nos Estados Unidos. O conhecimento é concreto, é universal, é o mesmo conhecimento. Ele é estruturado, ele é sistematizado, ele é esquematizado por normas, então ele é concreto, ele é algo que é objetivo no seu conteúdo e na sua forma de ser transmitido. O conhecimento também, ele é adquirido em etapas de tempo determinadas. Então, se a gente for pegar a nossa vida acadêmica desde que nós começamos a ir para a escola, ali pequenininhos, no estudo, no fundamental, passamos para o médio e depois fazemos faculdade, algumas pessoas vão fazer pós, mestrado. Então, são etapas de tempo determinada, onde determinados conhecimentos vão ser adquiridos. E também a gente pode colocar como exemplo cursos que a gente faz fora dessa faixa acadêmica normal de escolar, como eu acabei de falar. Então, são etapas de tempo que contêm determinados conteúdos de conhecimento para serem adquiridos. O conhecimento também pode ser quantificado por exames. Então, se eu quiser saber quanto eu sei de determinado assunto, eu vou e faço um exame, faço um checklist,
faço uma análise de quanto eu sei, da quantidade de que eu tenho do conhecimento. Ou então, se alguém quiser me testar, essa pessoa vai me passar um teste, vai aplicar um teste, um exame, para saber quanto conhecimento eu tenho a respeito de determinado assunto. E, advindo disso, o conhecimento ele é certificado por diplomas. O teste é aplicado e alguém certifica que eu tenho aquele conhecimento, que eu tenho autoridade sobre aquele assunto que foi testado, que foi analisado. Já a sabedoria, ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela é pessoal e intuitiva. Então, eu posso ter uma pessoa sábia conversando comigo e do lado dela tem outra pessoa também sábia, só que as duas vão expressar a sua sabedoria de modos diferentes. Por quê? Porque cada uma vai expressar a sua sabedoria pela sua pessoalidade, pela sua intuição a respeito daquele assunto, daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo julgado, daquilo que está sendo aconselhado. Então, eu posso aconselhar de uma forma sobre um assunto, de uma maneira pessoal e intuitiva a respeito daquilo que o Espírito Santo está tocando no meu coração naquele momento, e a outra pessoa vai também aconselhar sobre a mesma coisa, mas de modos diferentes, porque ela é diferente de mim. Eu tenho uma pessoa, apesar de nós sermos sábios, mesma idade, qualquer coisa assim, nós temos formas diferentes de trabalhar a sabedoria, por isso que ela é subjetiva. Já a sabedoria, ela é adquirida pela maturidade, pela forma como a pessoa experimenta a vida ao longo do tempo, diferente do conhecimento que é adquirido por etapas. Então, quanto mais a pessoa vive, mais sabedoria ela adquire, mais conhecimento ela vai ter a respeito de alguma coisa através de uma determinada vivência, e isso vai torná-la uma pessoa sábia. Ela não adquire por etapas de tempo, mas sim ao longo do tempo, que é diferente da aquisição de conhecimento. E ela é quantificada pelo seu alcance. Isso significa que a sabedoria, quanto mais alcance ela tem no sentido de promover o bem, de promover resolução, de promover luz sobre algum assunto, então ela vai ser maior ou menor. É diferente no sentido do conhecimento, que é quantificado por exame. Então, a pessoa ela é considerada sábia quando a sua sabedoria tem um alcance ou grande ou menor, quando ela alcança mais pessoas ou menos pessoas, quando a eficácia da sabedoria dela é maior em determinado assunto ou não. Então, é o alcance da sabedoria que vai quantificá-la, se ela é pouco sábia ou se ela é muito sábia. E diferente do conhecimento que é certificado por diplomas, a certificação da sabedoria são as atitudes. São as atitudes da pessoa sábia que as pessoas vão dar a ela esse certificado, vão reconhecer, vão dar o devido reconhecimento dela ser sábia ou não. Então, quando a gente lembra de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento, lá de Provérbios 9 e 10, nós entendemos que para o conhecimento se transformar em sabedoria, ele precisa passar pelo temor do Senhor, que é esse relacionamento íntimo e experimental que nós temos com nosso Senhor Jesus, com Deus Pai, o Deus Espírito Santo, e que nós estamos falando desde o começo do nosso curso a respeito disso, do que é esse temor do Senhor. Então, o conhecimento, quando está submisso ao temor do Senhor, quando o nosso conhecimento está de joelhos perante ao Senhor, num relacionamento, sendo analisado pelo crivo, sendo medido pelo crivo do temor do Senhor, esse conhecimento vai se tornando em sabedoria.
Então nós precisamos entender que conhecimento é o acúmulo de informações a respeito de determinado assunto. Já a sabedoria é a forma como eu aplico aquele conhecimento na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. E para eu saber aplicar, para eu ter essa sabedoria, eu preciso passar pelo temor do Senhor. É por isso que a Bíblia, Provérbios 1, 7 e 9, 10, afirma isso com tanta veemência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque é no temor do Senhor, é através dele que nós adquirimos a sabedoria. Veja como é interessante, né? Nós não estamos sendo transformadas só de glória em glória numa nova criação, que nós já somos chamadas, já temos esse status, mas vamos alcançar a plenitude na glória, mas também o nosso conhecimento está sendo transformado dia a dia através do nosso relacionamento com Deus, para ser transformado em sabedoria, não só para o meu uso, para o seu uso pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo, para salvar a vida de outras pessoas. Não que eu e você vamos salvar, mas Cristo vai salvar através das nossas vidas, através da sabedoria que Ele nos dá, na hora de discipular, na hora de evangelizar, na hora de ensinar, na hora de repreender, naquele momento que nós temos que disciplinar alguém, nós precisamos muito de sabedoria. Nos momentos que nós temos tantas decisões para tomar no nosso dia a dia, como é importante nos tornarmos sábias. Lá na aula número 1, que nós tivemos presencial, nós entendemos que a mulher de Provérbios 31, ela fazia tudo o que fazia e da maneira como ela fazia, não porque ela tinha uma capacidade e um poder especial, mas porque ela adquiriu sabedoria através do seu relacionamento com Deus. E isso também é para nós, mulheres do século 21, mulheres cristãs do século 21. Não é só para aquela mulher ou para aquela imagem, para aquele símbolo de mulher ali daquela época, daquele momento que Provérbios foi escrito. É para todas as mulheres de todas as épocas, de todas as idades, não importa se você é casada ou solteira, viúva, divorciada, se você é jovem, se você é madura, se você é um pouquinho mais madura, não importa. A sabedoria nos torna mulheres virtuosas em qualquer época. E onde a sabedoria nasce? No temor do Senhor. É ali que ela começa, que o nosso conhecimento, que tudo aquilo que nós vamos acumulando de conhecimento, vai sendo transformado dia a dia em sabedoria para ser usado no nosso dia a dia. Não só naqueles momentos de perrengue, né? Naqueles momentos de desespero, de ter que resolver, a situação está ficando difícil, não sei o que eu faço. Não, é para todos os dias e num crescente, até chegar no momento em que até aqueles problemas maiores são resolvidos com mais facilidade, porque da mesma forma como o conhecimento é acumulado, a sabedoria também vai se acumulando com o passar do tempo. É por isso que a Bíblia presta tanto respeito às pessoas da terceira idade, às cãs, né, branquinhas, cabelos branquinhos, que já passaram por tantas coisas, já experimentaram tantas coisas. Então elas são respeitadas e consideradas pessoas sábias, porque viveram, acumularam conhecimento e diante do temor do Senhor, do relacionamento delas com o Senhor, elas transformaram isso em sabedoria e elas transbordam sabedoria. É muito bonito esse reconhecimento que Deus faz na sua palavra em relação às pessoas mais velhas. Mas aí talvez você esteja me perguntando, como é que no nosso dia a dia, como é que nós podemos entender e perceber e trabalhar para que esse conhecimento se transforme em sabedoria?
Então, se a gente tivesse que fazer aqui uma lista de ações, a gente poderia fazer um resumo, um grande resumo de tudo que nós falamos nas nossas aulas até agora. Então, eu trouxe aqui orientações práticas para o dia a dia. Olha só que legal. E tudo que nós estudamos, eu fiz um grande resumo aqui para a gente entender como que, por passos ou por ações, a gente pode reconhecer e nos submeter a essa transformação do nosso conhecimento para a sabedoria. Então, a primeira orientação aí, prática, para o nosso dia a dia, é exerça o autocontrole. Sobre o quê? Sobre suas palavras, pensamentos, sentimentos, desejos e sobre a forma como você lida com as suas preocupações. Foram lá as primeiras aulas que nós tivemos. Aula 2, 3, 4, não é? Por que desenvolver o autocontrole? Porque sempre que nós estamos aqui analisando o nosso autocontrole, que nós estamos olhando para as nossas defesas, nós estamos nos protegendo e estamos adquirindo sabedoria para lidar com os nossos inimigos externos e também tendo sabedoria para lidar com a gente mesmo, com as nossas reações, sobre as nossas palavras, lembrando que nossas palavras têm poder de vida ou de morte e que a forma como eu penso, como eu sinto e como eu desejo influencia o meu dia a dia, ou de forma positiva ou de forma negativa. Da mesma forma que do jeito que eu lido com as minhas preocupações. Tem uma forma sensata, que é aquela forma normal, centrada, com mansidão, e tem aquela forma exagerada, muitas vezes, de pensar nas preocupações que tiram a minha paz, que me levam para um lugar de medo, de ansiedade, de de gastar energia desnecessária para um momento tão importante como é o dia a dia. Segunda orientação é desenvolva o contentamento, se alegre com o Senhor tem proporcionado em sua vida, principalmente por sua salvação. Olha, é através da cruz de Cristo que eu e você estamos aqui hoje, não é? Porque Ele nos salvou, porque Ele nos alcançou. E seja sincera, Deus tem feito coisas tão lindas na sua vida. Eu tenho que ser sincera, Deus tem feito coisas lindas na minha vida. Passamos necessidades, sim, passamos tribulações, sim, mas Ele promete que está o tempo todo conosco, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa, que Ele nos sustenta, que somos mais que vencedoras em todas as tribulações que a gente pode vir a pensar. E se um dia a morte chegar, olha que coisa linda, a gente vai abrir os olhos e vai dar de cara com o nosso Salvador. Então nem a morte nós não tememos mais. Então nós precisamos desenvolver o contentamento, porque isso vai nos levar a adquirir sabedoria para o nosso dia a dia. Terceira orientação, escolha cuidadosamente seus amigos, aqueles que podem levar você mais perto de Deus, e evite aqueles que a levam para longe de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas, nós temos muitos amigos, inclusive amigos virtuais, que às vezes nós nem conhecemos. Mas nós precisamos entender que precisamos ter amigos, e amigos mais chegados que irmãos, que são aqueles amigos do coração, com os quais nós podemos abrir os nossos corações, falar sinceramente, confessar os nossos pecados, e assim juntas nós iremos chegar cada vez mais perto de Deus. Porém, há outras pessoas em quem nós não podemos confiar. Isso não significa que nós vamos viver numa panelinha só cercada de gente crente e de gente que a gente acha que é ungida e etc. Não, a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, que devemos fazer o bem sem saber a quem, que devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, que nós devemos amar a todos como Cristo nos amou. Isso não significa que nós vamos ser amigos do coração de todos, mas que nós devemos
ter as mãos estendidas em amor a qualquer pessoa, inclusive aos nossos inimigos. Mas amigas do coração, essas têm que ser escolhidas a dedo. Quarta orientação, fique atenta às repreensões. Ouça Deus através de outras pessoas. Muitas vezes as repreensões são a expressão de Deus nos disciplinando, nos chamando de volta para o caminho, nos colocando na rota certa. E muitas vezes nós desprezamos as repreensões porque nos sentimos magoadas, nos sentimos contrariadas, nos sentimos ofendidas, incompreendidas. Mas as repreensões, muitas vezes, elas são muito importantes nas nossas vidas, porque é através dela que Deus está falando que devemos mudar alguma coisa, consertar alguma coisa, deixar algum pecado, nos arrepender de algo que estamos fazendo que não agrada a Deus. Isso também produz muita sabedoria na nossa vida e para o nosso dia a dia. A quinta orientação é saia da superficialidade na vida cristã. Esse é bem importante. É tão importante que nós tivemos 4 aulas a respeito disso. Falamos a respeito do que é superficialidade, falamos dos motivos que nos levam à superficialidade, que é a desobediência, o analfabetismo bíblico e a procrastinação. Então, para você sair dessa superficialidade na vida cristã, você precisa escolher obedecer, investir no estudo da palavra de Deus, que não é só ler a palavra de Deus, mas é ler, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus, aplicar os princípios de Deus que estão na palavra, que você vai encontrando na medida que você vai estudando. Então, não acumule conhecimento. Lembre-se, transforme isso em sabedoria e seja diligente, não só nas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, mas também no seu relacionamento com o Senhor. Deus não nos chamou para o raso, minha irmã. Ele nos chamou para mergulhar no temor do Senhor, para nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele. É isso que Ele espera de nós. Ele não quer que a gente fique lá no rasinho só, molhando os dedos. Ele quer que a gente mergulhe. E faça isso, você vai ver como é maravilhoso. Sexta recomendação, orientação, guarde o seu coração. Nossos inimigos são reais e poderosos e estão nos sitiando a todo momento. E lembrando que esses inimigos, Satanás e o mundo, eles ficam sitiando o nosso coração o tempo todo, usando as armas que estão disponíveis no mundo. E nós falamos muito a respeito da mídia, como a mídia tem sido essa arma ultimamente. Mas também nós precisamos prestar atenção e lembrar que nós também colocamos armas nas mãos dos nossos inimigos, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, apesar de vencida e mortificada, ela teima em querer se levantar e tomar o lugar que agora é ocupado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ficar atentas, guardar o nosso coração, não só dos nossos inimigos externos, Satanás e o mundo, mas também desse cidadão traidor que mora dentro de nós, que é a nossa natureza pecaminosa. E por fim, última orientação é reflita sobre as suas escolhas. Foi o que nós conversamos semana passada. Apesar de Deus ser absolutamente soberano, suas escolhas são reais, importantes e fazem diferença em sua vida e na vida das pessoas que rodeiam, que te rodeiam, que fazem parte dos seus relacionamentos no seu dia a dia. Então, assim como as suas escolhas são reais, as consequências das suas escolhas, dos seus atos, também são reais. E você é chamada a prestar contas por elas, porque você é responsável por elas. E um dia, tanto eu como você estaremos diante de Cristo para prestar contas a respeito de tudo que nós
nós estamos fazendo, a respeito de tudo aquilo que nós escolhemos, a respeito de ter ou obedecido ou desobedecido, ou temos nos aprofundado no relacionamento com Ele, ou temos vivido uma vida rasa, uma vida fraquinha de relacionamento com Ele. Então nós seremos chamados a prestar contas. Então é por isso que é tão importante que enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos sendo transformadas dia a dia, não só na nova criação para a eternidade, mas também transformando o nosso conhecimento em sabedoria, nós precisamos constantemente lembrar disso, que nós somos responsáveis e que nós seremos cobradas, seremos julgadas por Cristo na eternidade. Olha só o que Charles Swindoll fala a respeito de todo esse processo, de todas essas orientações que nós falamos até agora no nosso curso. Esse processo não é apenas um trabalho diário, é um desafio de uma vida inteira. Como é fácil adquirir conhecimento, mas como é difícil e doloroso o processo de obter sabedoria do alto. Como você já sabe, não há curso, não há escola, não há banco de dados na Terra onde possamos acessar a sabedoria. Só o temor do Senhor. Olha que interessante. Cada vez que você quer ter informação de algo, que você quer estudar a respeito de alguma coisa, que você quer ter conhecimento a respeito de alguma coisa, hoje em dia é muito fácil. Você vai no seu computador, no seu celular, entra lá no Dr. Google, no Professor Google, digita e vem uma infinidade de informações para você. Você tem aquilo de bandeja e você passa horas e dias e meses pesquisando a respeito daquilo e adquirindo conhecimento. Já a sabedoria não. Não existe um Dr. Google, um Professor Google, ou seja, qual for o seu site de busca para a sabedoria. Sabedoria ela é adquirida dia a dia, passo a passo, ao longo da vida inteira. É por isso que nós dizemos que em relação à sabedoria, não há tempo que não seja adequado para aprender. Todo tempo é tempo de aprender, todo tempo é tempo de adquirir sabedoria, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua condição civil, seja qual for o seu momento que você está vivendo agora nesse mundo. Você está sendo transformada. E olha só o que Charles Swindoll fala a respeito de todas essas orientações que a gente acabou de ver e sobre tudo aquilo que nós falamos desde o início do nosso curso. Ele diz assim: este processo não é apenas um trabalho diário, é um desafio de uma vida inteira. Como é fácil adquirir conhecimento, mas como é difícil e doloroso o processo de obter sabedoria do alto. Como você já sabe, não há curso, não há escola, não há um banco de dados na Terra onde possamos acessar a sabedoria. Só o temor do Senhor. Quando você quer adquirir algum conhecimento, você vai fazer um curso, ou então você vai pegar aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer conhecer, aquilo que você quer examinar, e você pega o seu computador, seu celular, vai lá no Dr. Google, no Professor Google, digita e vem uma infinidade de informações, de links, de sites para você pesquisar, e você fica dias, meses, até anos pesquisando, estudando a respeito, adquirindo conhecimento a respeito de determinado assunto. Já com a sabedoria, não. Sabedoria é um processo longo e difícil, doloroso, ao decorrer das nossas vidas. Não é algo que a gente adquire de uma hora para outra pesquisando. É algo que nós vivenciamos através dos nossos relacionamentos e principalmente através da nossa submissão ao temor do Senhor, num relacionamento íntimo e experimental com Deus, através da meditação da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos na igreja,
através do nosso serviço ao Senhor e através daquilo que nós vivemos nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia diário. No nosso dia a dia, no trabalho, na escola, dentro de casa, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade. É nesse mover é que nós vamos adquirir sabedoria, é onde o nosso conhecimento vai ser transformado em sabedoria, que é uma forma de aplicar o conhecimento, que é a forma de transformar esse conhecimento em benefício, não só para a nossa vida, mas também para as pessoas que estão à nossa volta. Você viu só que interessante? A borboleta, ela não nasce borboleta. A borboleta, ela é um ovinho, desse ovo vem uma lagarta, e essa lagarta come tudo que ela vê pela frente, destrói uma planta rapidamente, se a gente deixar, mas chega um momento que ela obedece ao ciclo da vida, e ela para e começa a se submeter ao casulo. E você reparou que quando ela para e se submete ao casulo, ela troca de pele? Ela, no mínimo, trocou 2 vezes de pele antes de se transformar, de se encasular ali, naquela cobertura grosseira, naquele casulo, né, grosseiro, onde ela está lá dentro se transformando. Trocar de pele, minha irmã, dói. Trocar de pele é difícil, mas se nós queremos realmente sermos mulheres sábias, se nós realmente queremos deixar a insensatez de lado, nós precisamos trocar de pele. Lembra que Paulo fala? Tire as vestes do homem antigo, do velho homem, e se revista do novo homem em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, nós podemos repetir, falar junto com Paulo, o que está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nós somos nova criação em Cristo Jesus, mas ainda não estamos totalmente transformadas nessa nova criação. Nós estamos vivendo essa metamorfose, enquanto nós estamos vivendo aqui no mundo, neste mundo, através de uma vida de santificação. Nós estamos sendo protegidas enquanto nós estamos sendo transformadas pelo abraço do Espírito Santo, pelo temor do Senhor. Então, minha querida, se submeta ao temor do Senhor. Aprofunde o seu relacionamento com o Senhor. Você vai ver, você vai entender como essa transformação vai fazer com que você se torne uma mulher maravilhosa. Não só para poder ter sabedoria no seu dia a dia, mas também para enfeitar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ok? Eu espero que esse curso tenha sido benéfico para você. Espero que você tenha adquirido bastante conhecimento, mas que esse conhecimento seja transformado em sabedoria pela glória do Senhor e para a glória do Senhor na sua vida. Eu quero te agradecer pela sua audiência, por todo esse tempo que nós estivemos juntas, mesmo que online. E em agosto teremos nova edição da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que você se matricule em um dos nossos cursos. Quem sabe na minha sala, na minha classe. Um grande beijo, boas férias, Deus os abençoe e até agosto, se Deus quiser. Tchau, tchau.